Amém, igreja. Depois de louvarmos ao nosso Deus, vamos então à sua santa palavra. Eu já peço que os irmãos abram as suas Bíblias no Novo Testamento. 1 João, capítulo 4. Primeira João, capítulo 4, versos 7 e 8. Amém, irmãos? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim, irmãos: Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Mais uma vez, irmãos, vamos orar ao nosso Pai. Santíssimo Pai, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos nesse lugar, de nos reunirmos, ó Senhor, para comermos do pão e bebermos do vinho e memorizar, meu Deus, a morte do Teu Filho. Obrigado por mais uma oportunidade que a Tua igreja tem de se reunir e ouvir a Tua palavra e entoar louvores a Ti. Mais uma vez, que o Teu nome, Pai, seja engrandecido aqui e que a Tua igreja seja edificada para a glória do Teu nome. Irmãos, então, como o próprio texto propõe, eu quero falar nessa noite com os irmãos sobre o amor. O título da nossa mensagem hoje é O amor segundo o mundo versus o amor segundo Deus. Por que é importante falar sobre isso? Irmãos, o mundo inteiro fala de amor. Talvez esse seja o tema mais falado no mundo. O mundo fala de amor nas músicas. O mundo fala de amor nas novelas, nos filmes, nas redes sociais. Irmãos, talvez nunca houve um tempo em que se falou tanto de amor como no nosso. Todo mundo gosta de falar de amor. Todos os dias, irmãos, nós vemos os artistas, influenciadores da nossa nação ou de outros países, famosos, usando a sua influência para repetir o mesmo discurso. Eles dizem: o problema da sociedade é a falta de amor. O mundo inteiro parece ter se unido em uma só voz para dizer: nós precisamos amar mais. O mundo precisa de amor. Irmãos, e para isso, o mundo usa todas as palavras possíveis do nosso vocabulário
para cobrar que haja mais amor na sociedade, que as pessoas sejam mais amáveis. Então eles vão falar de empatia. Está muito na moda essa palavra em nossos dias. Empatia, tolerância, respeito, acolhimento, inclusão, aceitação, compreensão, humanidade, compaixão, sensibilidade, afeto, solidariedade, fraternidade, convivência, união, paz, harmonia, diversidade, escuta, cuidado, gentileza. Todas essas palavras estão na boca do mundo, cobrando que a sociedade deve ser mais amorosa. E ainda tem os jargões mais conhecidos, alguns bem simplórios, como dizem, mais amor, ou amor é amor. Ou ainda, quando querem falar de amor, eles dizem assim, ninguém pode julgar ninguém. Cada um vive a sua verdade. O importante é ser feliz. Siga o seu coração. Amor sem regras, amor sem preconceito, amor sem limites. Essas palavras, bem como esses jargões, estão nas redes sociais, estão nas músicas, nos poemas. Então nós vivemos numa geração obcecada em falar de amor. Mas existe um grande problema, um gravíssimo problema nisso tudo. A maioria das pessoas que militam pelo amor, que cobram amor, não sabem o que é amar. Não sabem o que é o amor. Não que o mundo tenha rejeitado a palavra amor, mas o mundo, meus irmãos, rejeitou a definição bíblica de amor. A definição bíblica de amor o mundo rejeita em nossos dias. Na verdade, não apenas a palavra amor foi redefinida, mas todo o nosso vocabulário foi sendo alterado para atender a uma agenda progressista, militante. Então, as palavras tiveram seu significado mudado para servir ao ego dos homens, à vaidade dos homens. Porque eu digo que as palavras perderam o seu sentido, foram modificadas. Irmãos, antes, o que era chamado de pecado, agora a nossa sociedade chama de liberdade. Nós somos livres para amar. Nós lutamos por essa liberdade. O que antes era rebeldia, agora chamam de autenticidade. O que antes era desobediência, agora chamam de amor próprio. Então, o amor foi transformado em licença para o pecado. O mundo, meus irmãos, trabalha constantemente para destruir a verdadeira definição de amor. Mas eu quero dizer para os irmãos que amor não é algo que a nossa sociedade pode definir. A cultura não pode definir o que é o amor. Amor não é algo que os artistas podem se apropriar da palavra, redefinir, dar outro sentido. Amor não é algo que as emoções humanas podem definir. Amor, meus irmãos, é algo que somente o Deus da Bíblia, o Deus eterno, Criador de todas as coisas, pode definir.
Porque, veja, a Escritura não diz que o homem é amor. A Escritura diz que Deus é amor. Somente Deus tem autoridade para dizer o que é amor. E os homens, eles têm que se adequar à definição de Deus. Toda vez, irmãos, que o mundo tenta definir amor sem Deus, sem verdade, sem arrependimento, o resultado é uma sociedade formada por amantes de si mesmos, por pessoas que se amam demais. E ao invés de tornar esse mundo melhor, o amor segundo o mundo o torna cada vez mais confuso, mais corrompido e mais distante de Deus. E infelizmente a igreja tem sido influenciada pelo discurso do mundo e abraçado a definição de amor segundo o mundo. Mas nós só podemos amar de verdade, irmãos, quando soubermos a diferença entre o amor do mundo e o amor de Deus. Muito daquilo que a igreja chama de amor é, na verdade, uma cópia daquilo que o mundo está dizendo que é amor. É uma representação daquilo que o mundo diz. Mas nós precisamos, de fato, sermos guiados pelo amor, aquele amor que é definido por Deus nas Escrituras. Então, o primeiro ponto que eu quero tratar com os irmãos diz o seguinte: o amor do mundo é centrado no egoísmo, ao passo que o amor de Deus é centrado na sua glória santa. O amor do mundo é centrado no desejo individual que cada ser humano tem de se dar bem e de ser servido pelos outros. O amor de Deus em nós é centrado no desejo de que Deus seja glorificado e se expressa muito mais em servirmos uns aos outros do que ser servido. Quando se trata do amor definido pelo mundo, meus irmãos, existe sempre um si. O amor do mundo é condicional. O mundo diz: eu amo se me apoia. Eu amo se me serve. Eu amo se faz a minha vontade, se me compreende, se me aceita como eu sou, se não confronta os meus erros, então eu amo. Mas onde existe esse si, não existe amor verdadeiro. O relacionamento não está firmado num compromisso, numa aliança, mas está firmado em como eu estou me sentindo. É um amor egoísta. Enquanto me faz feliz, eu amo. Quando deixa de me satisfazer, eu odeio. Eu tenho dificuldades para conviver. Então, trazendo para o relacionamento conjugal, matrimonial, as pessoas do nosso tempo dizem assim: esse relacionamento não está me fazendo feliz. Essa pessoa não está atendendo às expectativas que eu fiz para minha felicidade. Então,
para descartar um relacionamento, o mundo diz: esse relacionamento é tóxico e abusivo. Essas duas palavras têm sido muito citadas em nossos dias: relacionamento tóxico, relacionamento abusivo. E é claro, eu não estou aqui dizendo que não existam relacionamentos abusivos. Existem homens abusivos e mulheres abusivas. Mas geralmente essas palavras, elas aparecem quando alguém tem a definição de amor segundo Deus. Porque o amor segundo Deus, ele é um amor que define o papel do homem e define o papel da mulher no casamento. E Deus também define o que é um homem e o que é uma mulher. Mas a nossa sociedade, ela não gosta dessas definições. Deus define cada um no seu devido lugar, cada um na sua função. O homem como provedor, protetor e líder da casa, fiel, companheiro e que ama sua esposa a ponto de dar a sua vida por ela. Esse é o padrão definido por Deus. A mulher como auxiliadora idônea, que edifica sua casa com sabedoria e cria seus filhos no temor do Senhor e se submete àquele marido amoroso, cuidadoso. Mas o mundo não gosta de regras. O mundo não gosta de rótulos, a não ser os rótulos que ele mesmo cria. O mundo rejeita padrões de santidade e amor sacrificial. E tanto o homem como a mulher da nossa geração querem liberdade. Uma vida sem Deus para definir os padrões. Aí começa a mudar o sentido das palavras. E o discurso, às vezes, tem cara de piedade. Diz mais ou menos assim: Deus quer que eu seja feliz. Eu preciso viver um novo amor. Eu preciso de uma nova chance. E assim, meus irmãos, aquilo que antes era chamado de adultério, agora recebe um nome mais bonito. Porque o mundo mudou o significado das palavras para proteger o ego humano. Ninguém quer ser chamado de adúltero. Eles dizem assim: eu escolhi ser feliz. Eu tenho o direito de ser feliz. Eu encontrei alguém, agora eu encontrei alguém que realmente me ama. Mas a verdade continua sendo verdade, mesmo quando trocam o nome dela. Chamar pecado de amor não transforma o pecado em algo santo. Isso apenas torna a consciência mais confortável. Quando essas pessoas são confrontadas e nós apresentamos a definição de amor segundo Deus, elas dizem: vocês não têm amor. Vocês estão julgando. Falta empatia da parte de vocês. Porque o amor do mundo, irmãos, não quer transformação. O amor do mundo não quer renúncia, não quer lutas, não quer dificuldades. O amor do mundo quer aceitação sem confronto. O amor do mundo quer acolhimento, sem arrependimento e paz sem verdade. Mas isso não é amor segundo Deus. Isso é egoísmo protegido por palavras bonitas. Mas veja o que diz o amor segundo Deus. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13, verso 7.
Amor definido por Deus não se abandona quando os sentimentos mudam ou quando vêm as lutas. Deus é bem claro: maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, deu a sua vida por ela. Então Cristo, ele não abandona a sua noiva quando ela falha. O padrão do amor conjugal deve ser sacrificial, perseverante e santo. Cristo não rompeu o relacionamento com a sua igreja diante das injúrias. Esse é o padrão. Ele não rejeitou, não desistiu da sua missão diante dos açoites, diante dos pregos. Aquilo que Jesus estava sentindo não mudou o seu amor, não fez ele quebrar a aliança conosco. No casamento, o padrão de amor definido por Deus é sacrificial, verdadeiro e perseverante. Mas o padrão de amor definido pelo mundo, mencionado nas músicas, nos poemas, nos filmes, nas redes sociais, tão propagado pelos influenciadores da nossa geração, é um amor mentiroso, é um amor egoísta, é um amor fraco e um amor descartável. É descartável. Olhe para os influenciadores da nossa geração. Os relacionamentos deles são duradouros? Não. São descartáveis. E alguém pode dizer assim: mas na igreja a taxa de divórcio está meio que igualando com a taxa de divórcio que tem no mundo. E isso é verdade. Porque grande parte da cristandade segue a cartilha do mundo e não a Bíblia. Para muitos cristãos, a Bíblia ela é boa enquanto ela atende às minhas vontades. Por isso que o Jesus que muitas pessoas amam e enchem a boca para falar Deus é amor, Jesus é amor, esse Jesus não vem das Escrituras, mas vem da imaginação dos homens. Quando esses cristãos percebem que o Jesus da Bíblia também não atende às suas expectativas, então eles começam a redefinir Jesus a partir dos seus corações corrompidos. Eles abandonam o Jesus da Bíblia. Aí eles falam de um Jesus paz e amor, que não se importa como você vive, que não exige mudança, que não julga, não fala de pecado. Então eles inventam para si um ídolo. E eles vão usar alguns versículos isolados para dizer que eles ainda mantêm comunhão com o Jesus da Bíblia. Mas o que eles querem, na verdade, é liberdade. Ou por que não dizer libertinagem? E essas pessoas cobram empatia, tolerância, respeito, inclusão, sensibilidade e compaixão. Tudo isso partindo da definição de amor do mundo, que é egoísta, e não na definição de amor segundo Deus, que é santa. Então, é importante que a igreja saiba a definição de amor segundo Deus e identificar a definição de amor segundo a carne, segundo a cultura. Perguntas para a igreja. Pergunte e responda para si mesmo. Seu amor depende do que você sente? Quando o outro não se encaixa na sua definição de amor, o que você faz? Você descarta? Você ainda ama quando o outro não atende às suas expectativas e falha com você? Ou você nutre sentimentos de amargura, raiva, insatisfação
de modo que a comunhão torna difícil. A questão é, nós amamos com um amor bíblico, sacrificial para a glória de Deus? Ou nós amamos com o amor do mundo, egoísta, para a nossa própria satisfação? Segundo ponto, o amor do mundo tolera o pecado, mas o amor de Deus confronta o pecado e santifica. O mundo diz: amar é aceitar o outro do jeito que ele é. Essa é a definição de amor do mundo. Então, na definição de amor do mundo, amor virou sinônimo de aprovação. Você só ama se você aprova o outro, ainda que aquilo que ele faça para você seja errado. Mas se você confronta, você não ama. Se você exorta, você não ama. Se você chama pecado de pecado, você é duro demais. E a igreja tem absorvido essas ideias do mundo. Muitos cristãos da nossa geração não lidam bem com quem fala a verdade, confronta e exorta. Ao passo que essas mesmas pessoas se dão bem até demais com quem apoia o seu pecado e nunca as confronta. Gostam de quem não corrige, de quem não diz: você está errado, a Bíblia condena essa prática. Então, pessoas assim, que sempre entendem o outro e nunca confrontam o outro, são vistas como pessoas amáveis. Essas pessoas são bem vistas, são bem aceitas. Já aquelas pessoas que ousam confrontar o pecado são vistas como intolerantes, duras, pessoas que não têm amor. Mas o amor segundo Deus, ele vem acompanhado de verdade. É uma característica marcante daqueles que amam. Eles falam a verdade, ainda que ele precise se indispor. Eles falam a verdade em amor. Nem toda a verdade, ainda que dita biblicamente, vem carregada de amor. Existem muitos crentes que gostam de falar a verdade apenas para espizinhar, para mostrar, para diminuir o outro. Mas o amor, segundo Deus, ele vem acompanhado com a verdade. Verdade e amor andam juntos. 1 Coríntios 13, verso 6 diz o seguinte: o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Então, se alguém demonstra alegria, apoio e aprovação ao outro que permanece na injustiça e no pecado, isso, meus irmãos, isso não é amor. Porque o amor não se alegra com a injustiça. O amor se alegra com a verdade. Mas é incrível como aqueles que falam a verdade sempre será visto como inimigos. Não pelos verdadeiros crentes, mas por quem gosta de adulação. Gálatas, capítulo 4, versos 16 e 17, Paulo diz assim: será que agora, por ter dito a verdade, eu me tornei inimigo de vocês? Esses homens mostram grande interesse por vocês, mas a intenção deles não é boa. O que eles querem é separar vocês de mim, para que vocês sintam por eles
o mesmo interesse que eles sentem por vocês. Então, Paulo está aqui confrontando a igreja da Galácia, porque eles estavam aceitando o falso evangelho, vindo de pessoas bajuladoras, que pregavam um evangelho centrado nas obras humanas. Irmãos, tem pessoas que ouvem a verdade e se alegram com ela por um tempo. É comum acontecer na igreja, pessoas que andam com a igreja, ouvem as pregações do evangelho, e eles se alegram, eles dizem, esse é o evangelho da verdade. Mas quando a verdade começa a atacar o seu pecado, ela passa a ver quem fala a verdade como inimigo. E passam a querer um evangelho mais light, mais confortável, mais agradável. Ou passa, inclusive, a dar atenção aos bajuladores. Mas os bajuladores não amam de verdade e nem amam a verdade que salva. Mas aqueles que falam a verdade em amor, esses sim, esses amam de verdade. O amor deles vem da parte de Deus. Porque eles se preocupam com a alma das pessoas. Eles não se preocupam em manter apenas uma convivência amigável por um tempo aqui na terra. Eles sabem que somente a verdade de Cristo pode manter aquelas pessoas salvas. Somente a verdade salva. Somente a verdade nos mantém em comunhão com o Cristo verdadeiro. Então não há amor de Deus naqueles que aprovam o nosso pecado. Aqueles que aprovam o nosso pecado, eles podem até parecer amorosos, mas eles aprovam porque eles também querem ser aprovados. Eles bajulam porque eles também querem ser bajulados. Mas experimente se posicionar com firmeza pela verdade de Cristo diante de um bajulador. E aí você vai descobrir que todo aquele amor some, vai embora. Mas aqueles que falam a verdade em amor, que não bajulam por interesses próprios, sempre estarão lá disponíveis. Porque eles amam de verdade. Porque eles se preocupam de verdade. Paulo diz em Gálatas 4,19, meus queridos filhos, eu estou sofrendo por vocês como uma mulher que tem dores de parto. E continuarei sofrendo até que Cristo esteja vivendo em vocês. O que Paulo está dizendo é, vocês passaram a me ver como inimigo, porque eu preguei a verdade para vocês. Eu estou sofrendo a rejeição de vocês, mas vou permanecer com vocês, mesmo sofrendo a rejeição, porque meu desejo é que Cristo seja formado em vocês. Então, amar alguém com amor bíblico não é aprovar o pecado do outro. Amar alguém é ajudá-lo a fazer guerra contra o seu próprio pecado. Cristo não morreu para que nós continuássemos confortáveis em nosso pecado. Cristo morreu para nos libertar do pecado. Irmãos, o amor de Deus, ele corrige. O amor de Deus disciplina, transforma. Hebreus 12, verso 6 diz que Deus disciplina a quem ama. O próprio Deus disciplina. Amar não é passar pano para o pecado. Amor verdadeiro se preocupa com a alma do outro.
com a santidade, com o crescimento espiritual que se baseia na verdade. Pois a mentira não pode produzir crescimento. A bajulação não pode levar ninguém a ter uma vida de piedade genuína. Irmãos, Paulo nos ensina em Gálatas 4,15 a seguir a verdade em amor, mas nunca um amor que rejeita a verdade. Então responda mais uma vez a si mesmo: eu tenho confundido amor com aprovação de pecado? Eu evito confrontar por medo da rejeição? Eu quero o bem eterno dos meus irmãos ou apenas uma paz momentânea? É preciso que a gente tenha essas respostas em nosso coração. Terceiro lugar. Irmãos, o amor do mundo é instável. O amor de Deus é constante e fiel. O mundo ama hoje e abandona amanhã. Relacionamentos são descartáveis. O mundo pensa assim: quando não me satisfaz, quando não tem mais o que me oferecer, então os relacionamentos podem ser descartados. O casamento pode ser descartado, a amizade pode ser descartada, a convivência com as pessoas da igreja pode ser descartado. Irmãos, quantas pessoas abandonam a igreja porque viam a igreja apenas como um lugar onde suas vontades seriam atendidas? Isso acontece todos os dias no mundo afora. Pessoas que tiveram um contato com a verdade, com a pregação da verdade, mas que enxergavam a igreja como uma instituição para satisfazer o meu ego, e às vezes até como um lugar para eu me encostar e ser sustentado por ela. Nós acompanhamos alguns pastores pela internet e a gente fica sabendo de casos assim. Mas quando a liderança percebe que o que move essas pessoas não é a verdade de Cristo, nem o desejo de conhecer mais a Cristo, e sim eles buscam reconhecimento, glória própria e ser servido. Então essas pessoas têm os seus corações expostos. E nessa situação a liderança tem que tratar aquela pessoa com graça e também com verdade. Mas geralmente a pessoa não recebe, aliás, não percebe a graça e vê a verdade como algo muito duro. Aí a pessoa vai procurar na igreja pessoas que também estão chateadas com a verdade para aprová-las e serem aprovadas por elas. E se reunirem contra a liderança. E o amor que essas pessoas diziam ter, na verdade, era amor por si mesmas. E quando não recebem aquilo que buscavam na igreja, elas descartam a possibilidade de permanecer naquela igreja. Descartam os relacionamentos. Elas vão embora. Elas abandonam a igreja que prega a verdade e buscam outro lugar que atende os seus desejos. Paulo fala disso escrevendo a Timóteo. Paulo diz assim: e cercar-se-ão de mestres que falam conforme as suas concupiscências,
eles terão comichão nos ouvidos, eles se recusarão dar ouvido à verdade e se entregarão às fábulas. Irmãos, pessoas assim nunca se firmam na verdade. Seus relacionamentos se sustentam na aprovação do seu pecado e não no amor pela verdade. E muitas vezes, pessoas assim recebem o apoio da igreja. Mas o amor de Deus, irmãos, é pactual, firme e imutável, verdadeiro. Deus não nos aprova em nossos pecados. E Deus não rompe o seu relacionamento quando os seus filhos não atendem os requisitos claramente expostos na Bíblia. Veja, Romanos 8, 38 e 39 diz o seguinte: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, o crente que tem consciência de que Deus nos ama com amor eterno e de que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, também entende que o padrão do amor cristão é sacrificial e perseverante. O cristão, ele sente mais o desejo de servir do que ser servido. Deus não nos abandona toda vez que falhamos em fazer sua vontade. Deus, ele permanece fiel. E veja, irmãos, é justo que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, assim como no céu, porque tudo foi criado para a sua glória. Ainda assim, Deus mantém o seu relacionamento conosco por meio de Cristo, mesmo sendo nós pecadores e falhos. Mas muitas pessoas que dizem estar em Cristo não conseguem manter seus relacionamentos quando suas próprias vontades não são atendidas. Isso revela que muitas vezes não era amor, era interesse. Então, quando é assim, casamentos são rompidos, amizades são desfeitas, pessoas abandonam a igreja, não por falta do amor bíblico, mas por buscar o amor segundo o mundo, buscar aprovação, buscar aceitação. Irmãos, os nossos relacionamentos, eles estão firmados na verdade? Ou as pessoas estão conosco porque nós apoiamos o seu pecado? E por que nós apoiamos? Para também sermos apoiados? Seja sincero. Suas amizades mais próximas seriam mantidas se a verdade fosse dita? É uma pergunta, aliás, são perguntas das quais nós precisamos apresentar aos nossos corações. E em quarto lugar, para finalizarmos, irmãos, o amor do mundo, ele tem mais a ver com sentimento, sentimental. O amor de Deus, ele é uma ação sacrificial. Aquilo que o mundo chama de amor é emoção egoísta. Sempre se baseia nos sentimentos. Baseia-se no si. Eu amo se me serve, se me entende,
se me aprova, se não me confronta, se me aceita como sou. Caso contrário, não amo. Mas o amor de Deus é uma ação concreta. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não seja condenado, mas tenha a vida eterna. Muita gente usa esse versículo para dizer que Deus não se importa com a vida de pecado que temos. Ele deu o seu Filho ao mundo, ele amou o mundo. Mas esse versículo mostra o quão grave é o pecado, tão grave, tão perverso, que o mundo chama de amor. E compara esse amor humano com esse amor sacrificial de Deus. Será que dá para comparar o amor segundo o mundo com o amor segundo Deus? Irmãos, o amor de Deus não é da boca para fora. O amor de Deus é a ação que sofre, a ação que sangra, que se humilha, que morre para dar vida. O amor de Deus levou o seu Filho amado para a cruz. A cruz é a definição de amor segundo Deus. Se quisermos saber o que é o amor, nós não devemos olhar para a nossa cultura, para o que o mundo está dizendo, nós devemos olhar para a cruz. Romanos 5,8, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. A grandeza do amor de Deus consiste em que Ele nos amou, não porque houvesse bondade em nós, nem nada que lhe atraísse, mas apesar de haver apenas pecado, só feiura, só maldade e só trevas. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. E Deus nos amou, dando o seu Filho para morrer por nós. Pecadores que amaram mais as trevas do que a luz. Nós éramos indignos, não merecíamos, ainda assim Cristo se entregou. Isso destrói o conceito de amor do mundo. Porque o amor segundo o mundo não se sacrifica. O amor segundo o mundo descarta. O amor segundo o mundo não serve. O amor segundo o mundo, ele quer ser servido. O amor de Cristo, meus irmãos, não teve um si. Ele nos amou voluntariamente, sacrificialmente, quando Ele tinha todos os motivos e direitos de nos destruir de forma santa e justa. Nos amou sem nada em troca. Jesus Cristo nos amou sem que nós tivéssemos nada para lhe oferecer a não ser os nossos pecados, a nossa feiura, essa forma torta que o mundo tem de amar, egoísta. Jesus Cristo nos amou para a glória de Deus. A verdadeira definição de amor é aquela que brota do coração de Deus e ela é para a glória de Deus. Essa é a definição de amor. Cristo é a expressão desse amor. É a materialização desse amor. Cristo é a personificação do amor verdadeiro, sacrificial, que morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados. Então a pergunta é: eu conheço esse amor? Ou eu apenas falo sobre ele? Minha vida reflete o amor de Deus ou reflete o amor do mundo? Eu já fui transformado por esse amor da cruz. Estou disposto a amar e tratar os meus relacionamentos com sacrifício para mantê-los por amor a Cristo.
O mundo diz: ame quem merece. Deus diz: ame como eu amei, quando ninguém merecia. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Glória a Deus, eu pensei que estavam dormindo. Irmãos, nós precisamos julgar o nosso proceder. Nós precisamos julgar a forma que nós tratamos as pessoas. Nós precisamos, irmãos, à luz das Escrituras, ver se nós amamos de fato as pessoas, se amamos Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Não estou dizendo que nós alcançaremos esse padrão de amor. Se nós alcançássemos, Cristo não precisaria ter morrido. Mas estamos firmados num amor que vem junto com a verdade, que confronta o pecado, que não aceita, que não passa pano. Esse é o amor bíblico, ele confronta, ele fere para curar. Pai, obrigado, Senhor. Que o Senhor encha os nossos corações com o teu amor. Que nós possamos, meu Deus, firmar os nossos relacionamentos entre marido e mulher, entre irmãos, amigos, irmãos em Cristo, na verdade que procede de ti, no amor genuíno, o amor sacrificial. E eu te peço nessa noite que seja assim conosco, que o teu Espírito nos dê graça para amarmos dessa forma. Em nome de Jesus. Então, irmãos, eu vou convidar a irmã Luciana para fazer o louvor da entrega da ceia. Já vou convidar também o irmão Luiz, irmão Cícero, Luiz Henrique, para fazer a entrega dos elementos.
Amém, irmãos. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, esse é um momento onde nós cumprimos esse sacramento, né? Instituído pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nesses elementos aqui não estão contidos o corpo físico de Cristo. Nós não cremos nem pregamos a transubstanciação, mas esses elementos são simbólicos. O pão simboliza o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse suco de uva simboliza o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo derramado naquela cruz para a remissão dos nossos pecados. Quem deve tomar da ceia? Todos aqueles que se arrependeram do seu pecado, compreenderam o Evangelho, entenderam a necessidade que tem de um Salvador e declara publicamente a sua fé e deposita sua confiança somente no sacrifício da cruz. Versículo 27 de 1 Coríntios 11 diz o seguinte: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Eu tinha estava conversando com a minha esposa recentemente, que não vou mais permitir que ao final desse culto as crianças se apropriem do pão e do suco. Não, irmãos, por uma questão religiosa. Uma vez que o culto termina, nem esse espaço aqui é santo e nem também existe algo miraculoso ou poderoso nos elementos que as crianças não possam consumir. É simplesmente por uma questão de organização, ordem e decência. Depois que for retirado daqui por uma questão de organização, eu até aconselho que aquelas crianças que forem consumir, que os pais tomem e levem para eles. Amém? 1 Coríntios 11, 23 diz: pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Este pequeno pedaço de pão, irmãos, ele é utilizado nesse sacramento como um memorial. Ele simboliza o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi partido, foi moído, foi humilhado pelos nossos pecados. Pai, nós te agradecemos nessa noite, Pai, porque o teu Filho, por meio do seu santo sacrifício, nos redimiu. Senhor, Ele tomou o nosso lugar naquela cruz. Nós que merecíamos ser punidos brutalmente pelo nosso pecado. Mas o teu Filho, com amor eterno, sacrificial, deu o seu corpo para ser moído em nosso lugar, para que tivéssemos paz contigo, Pai. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Podem comer, irmãos.
Glória a Deus, Senhor. Louvado seja o teu nome. Da mesma forma, depois de ceiar, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Deus, mais uma vez, Senhor, em oração, nós queremos agradecer, meu Deus, pelo sangue do teu Filho, o qual o Senhor propôs como propiciação pelos nossos pecados, por ter deixado impune os nossos pecados anteriormente cometidos. Senhor, nós depositamos a nossa confiança de que o sangue do teu Filho lava os nossos pecados e nos apresenta, meu Deus, no tribunal santo, sem mancha, sem culpa. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois já passaram da morte para a vida por causa do sangue de Jesus Cristo. Nós cremos, Senhor. Cremos que o sangue do teu Filho é suficiente, que ele derramou o seu sangue puro para nos perdoar. Obrigado, meu Deus. Louvado seja o teu nome. Podem tomar, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. A irmã Luciana pode vir fazer o louvor para encerrarmos. Vamos ficar de pé, irmãos? Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Glória a Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu
amou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.